Hoje, dia 25 de março, é o dia em que o grande Sauron ele foi derrotado, e eu vou comentar aqui com vocês por que essa data é tão importante, qual que é a história de Sauron, como foi a queda dele. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar tudo para vocês. Beleza, pessoal? Tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo. Galera, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou ter que te deixar um recado antes para você se inscrever aqui no canal, para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque são muitas novidades que eu tô trazendo aqui pro canal, são muitos vídeos muito bacanas. A gente tem a nossa parceira Panini XP, que caso você for fazer as suas compras de quadrinhos, faça suas compras por lá, manda um WhatsApp para eles, manda um direct no Instagram. E também tem a Piticas do Campina Shopping, onde foi que eu consegui esta camiseta maravilhosa aqui do Balrog. E cara, Piticas é uma coleção limitada, as camisetas estão sendo coleção limitada, então aproveite, vá na Piticas do Campina Shopping, mande mensagem no WhatsApp, no direct também, e faça suas compras por lá, beleza? E eles entregam em todo o Brasil, viu? Entregam em todo o Brasil. Então, bora lá pro vídeo. Pra gente entender esse dia, né, dia 25 de março, por que dia 25 de março é o dia tão importante para a Terra-média, a gente primeiro precisa entender um pouco mais sobre o Sauron. O Sauron ele não era apenas um inimigo qualquer, mas sim um dos seres mais poderosos da Terra-média. Uma espécie de espírito poderoso criado pelo Deus Supremo Eru-Ilúvatar. E ele começou servindo Aule, o ferreiro dos Valar, mas acabou sendo corrompido pelo terrível Morgoth, o primeiro Senhor dos Escuros. Sob a influência de Morgoth, Sauron aprendeu a arte da dominação e da corrupção, e após a derrota de seu mestre, ele assumiu o posto de principal ameaça ao mundo. Ele criou um anel, como a gente já sabe, para controlar os outros anéis de poder e governar a Terra-média com mão de ferro. Então a gente já viu nesse início que Sauron ele já era muito poderoso, ele foi influenciado por Morgoth e ele acabou até mesmo assumindo o lugar do seu mestre. A gente pode até fazer uma relação assim dos Siths em Star Wars, né, onde existe um mestre e um aprendiz, e o aprendiz, por sinal, ele acaba derrotando o mestre. E a gente tem essa semelhança entre Morgoth e Sauron, e a gente vê que Sauron ele foi o responsável por corromper toda a Terra-média, por trazer a escuridão à Terra-média, como a gente vê lá no filme do Senhor dos Anéis. E aí, você que não conhece Senhor dos Anéis, você que ou assiste e não entende como que o Sauron foi derrotado, você me pergunta isso, né? Tá, mas ele era tão poderoso, ele era tão forte, e como ele foi derrotado? Aí que tá. Porque ele acabou criando um anel, que é talvez o anel mais famoso de todo o universo. E acontece que ele despejou boa parte do seu poder nesse anel. Então, o que aconteceria se esse anel fosse derrotado, se esse anel fosse quebrado, Sauron ele também seria quebrado. E foi exatamente isso que aconteceu no dia 25 de março do ano de 3019 da Terceira Era. Enquanto as forças de Gondor e Rohan eles distraíam o exército de Sauron lá nos Portões Negros, Frodo e Sam, dois hobbits, eles estavam indo a caminho do coração de Mordor, justamente para eles queimarem o anel, para ter a destruição total de Sauron e desse período escuro, desse período sombrio dentro da Terra-média. E é muito legal a gente falar disso, sobre essa parte do Frodo e do Sam, porque a gente acompanha que em vários momentos o Frodo ele sucumbe à tentação do anel. E acontece que nos momentos finais, no momento em que o Frodo era para jogar o anel no coração de Mordor, acontece que o Frodo ele não joga, ele sucumbe e ele se torna totalmente dependente do anel. Porém, a gente tem uma figura que também é muito famosa dentro do nosso universo geek, do nosso universo nerd, que é o Gollum, também conhecido como Sméagol, que ele acaba querendo o anel para ele, ele acaba arrancando o dedo do Frodo, só que nesse momento ele acaba caindo na lava junto com um anel. E esse momento é até um momento reflexivo, porque é um momento em que a gente vê o quanto que uma influência maligna pode influenciar até as pessoas mais simples. Frodo era uma pessoa totalmente simples, ele era uma pessoa que gostava da sua vida e que queria ter uma aventura que nem o seu tio, que nem o Bilbo. Porém, ele ainda assim era bondoso com as pessoas. E aí o que acontece é que ele simplesmente foi totalmente corrompido
pelo anel, foi totalmente corrompido pela força das trevas. E aí, com o anel queimado, Sauron ele perde a sua força física, ele perde a sua forma física, e é aí que ele não pode mais ser restaurado. Esse é o momento em que ele é totalmente destruído. E assim, esse dia se tornou um marco dentro da história da Terra-média. E também até uma data especial para os fãs de Senhor dos Anéis. Assim como a gente tem o May the Force em Star Wars, a gente tem o dia em que o Sauron caiu. E a queda de Sauron, ela representa também a vitória sobre o bem e o mal, da esperança, do desespero. Então, você que é fã de Senhor dos Anéis, você que é fã de todo o universo do Tolkien, hoje é um dia para comemorar. E para você que assistiu o filme do Senhor dos Anéis, porém tem curiosidade de saber mais sobre o universo, de querer ler os livros, cara, eu tenho uma recomendação excelente que é esse box aqui do Senhor dos Anéis da HarperCollins, cara, um box bonitão com os 3 livros em capa dura. O primeiro livro ele tá aqui em mãos porque é o livro em que eu estou lendo. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu comecei a ler O Senhor dos Anéis, na verdade, no ano passado, só que eu retomei e, cara, eu tô amando de verdade. Cada capítulo que eu leio é um momento em que eu acabo apreciando mais a obra e acabo adorando cada vez mais esse universo. Eu vou deixar o link do box na descrição e também de outros livros relacionados ao universo da Terra-média, a esse universo do Tolkien, que, cara, é fantástico. Eu falo, O Senhor dos Anéis é uma das minhas franquias preferidas e, não é por nada, é realmente uma das franquias preferidas e uma das melhores que a gente tem. Beleza? Eu vou indo nesse, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like aqui nesse vídeo e também já se inscrevam aqui no canal. Querem ver mais vídeos sobre Tolkien, sobre a Terra-média? Comentem aí abaixo, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!